Olá, amigos, companheiros do programa Elucidações Espíritas. Para você, mais uma vez, um expositor da cidade Severina, estado de São Paulo. É André Sobreiro o nome dele, ele que já falou muitas vezes na nossa emissora de rádio, no programa Elucidações Espíritas, emissora de rádio. Agora, TV Cidadania, Canal 7, ou pelo YouTube. Você coloca o programa Ilustrações Espíritas e você pode acompanhar todos os programas que já foi ao ar. Já foi visto na TV Cidadania, Canal 7, Tubo, Uberlândia. O André Sobreira vai falar para nós um tema muito importante, que é bem-aventurado os aflitos. Antes, nós queremos agradecer a Deus, a Jesus, os benfeitores espirituais, para estar ao nosso lado e também te ajudando, te fortalecendo em seu lar nesse momento, você que nos acompanha, você internauta, que você possa ver muitas bênçãos e muitas luzes. André, seja bem-vindo, tudo bem, companheiro? Graças a Deus, obrigado pelo convite. André, é um prazer enorme receber você mais uma vez, agora pela TV, com esse tema, bem-aventurados os aflitos. André, quem são os aflitos que Jesus falou 2000 anos atrás? Quem são essas criaturas? A tua pergunta me lembra, me remete àquilo que Kardec nos ensina no capítulo 7 do livro Céu e Inferno, quando ele vai falar que o sofrimento é inerente à imperfeição. Inerente quer dizer natural. Então, segundo o que Kardec está dizendo, o sofrimento é natural para o ser imperfeito. Quem é o aflito? Todo aquele que não atingiu a perfeição ainda. Então, portanto, todos nós, cada um de nós tem a sua cruz para carregar, como nos disse Jesus. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e me segue, deixando claro que não é possível, não é correto a gente abandonar a nossa cruz para seguir Jesus. A gente tem que seguir Jesus carregando essa cruz, que são as nossas dores, as nossas vicissitudes, os nossos sofrimentos inerentes à imperfeição. E segundo Kardec, no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, absolutamente justos. Não tem nada injusto acontecendo com a gente. André, então Jesus quer dizer que o bem-aventurado dos aflitos é todas as pessoas que estão reencarnadas? Na sua total maioria? Também, porque o sofrimento ele é inerente à imperfeição. Todo ser imperfeito sofre em decorrência das imperfeições. Mas Kardec não vai dizer ali que isso é natural para o encarnado ou para o desencarnado. Qualquer ser imperfeito sofre. Nós nos apegamos muito ao sofrimento do encarnado, porque nós o enxergamos. Nós estamos vendo a situação do planeta, a situação do Brasil, a nossa situação, família, a nossa cidade, o nosso estado. Mas todo ser imperfeito sofre. E sofre em consequência das suas imperfeições. Nós tínhamos um paciente aqui na psiquiatria que ele falava assim, ele chegava de manhã, eu abria o ambulatório e falava assim, Sr. Mauro, todo mundo tem problema? Eu falava, Sr. Antônio, todo mundo tem problema. Ele esse povão aqui tudo tem problema. E nesse planeta, então, não tem quem não sofra, O sofrimento é em cada lar, em cada criatura, externamente ou interiormente, ele tem um sofrimento, o André? Com certeza. Kardec vai, na sua sabedoria, ele vai dizer no Evangelho assim, não invejeis os ricos. Nós temos mania de olhar para uma casa de uma pessoa que tem condições financeiras melhores do que as nossas e achar que ali não entra sofrimento, que ali não entra problema. A gente se engana, A gente se engana com essa ostentação, com essa tendência que nós temos à megalomania, a querer tudo muito bonito, muito enfeitado na Terra. Se o sofrimento é inerente, se é natural à imperfeição, todo mundo tem a sua cruz para carregar. Alguns com problemas financeiros, outros com problemas de família, outros com problemas de saúde, mas todos nós temos a nossa cruz para carregar. Não tem quem escape disso, a não ser que seja um espírito perfeito ou puro, o que é extremamente raro, e a única notícia concreta que nós temos, segundo Kardec, no Livro dos Espíritos, na escala espírita, vai dizer que os espíritos puros chegaram ao topo da perfeição, e o exemplo maior, segundo a questão 625 do Livro dos Espíritos, Nosso Senhor Jesus Cristo. Daí para baixo, todo mundo tem as suas imperfeições para corrigir ainda, uns mais, outros menos, mas todos nós ainda somos imperfeitos.
André, quando Jesus usou essa palavra, essa fala, ele queria transmitir o quê? Que bem-aventurados os aflitos que serão consolados. Consolados de qual maneira? Que a consolação que ele colocava? Que ele Aí nós temos que nos apegar no que Kardec nos diz no capítulo 5, reforçando o que já tinha sido dito no capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai falar que sem a crença, eu diria até, sem a certeza na vida futura, sem a certeza da continuidade da vida após a morte física, usando a linguagem dos princípios fundamentais da doutrina espírita, sem a certeza na imortalidade do espírito, qualquer bem-aventurança não faz sentido. Kardec vai dizer ali no capítulo 2 que a vida futura, que nós conhecemos por imortalidade do espírito, ela é o ponto central de toda a doutrina de Jesus. E se ela é o ponto central da doutrina de Jesus, ela é também, por consequência, o ponto central da doutrina espírita. Porque às vezes nós vemos espíritas falando assim: a chave do espiritismo é a reencarnação. Não é. A chave do espiritismo é a imortalidade do espírito, porque se o espírito não fosse imortal, ele não reencarnaria. Se o espírito não fosse imortal, ele não se comunicaria com o plano físico através da mediunidade. Tua pergunta nos remete a esse comentário. Sem a crença na vida futura, qualquer bem-aventurança, ela não tem sentido. E aí nós vamos nos lembrar do comentário extraordinário que Humberto de Campos fez no livro Boa Nova, com relação às bem-aventuranças. Em determinado capítulo do livro Boa Nova, Humberto de Campos vai trazer tudo o que aconteceu no dia em que Jesus citou não só as bem-aventuranças, mas todo o chamado Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. E Humberto de Campos vai dizer que a intenção de Jesus, trazendo-nos as bem-aventuranças, é elevar o moral, a fé, a vontade de viver daqueles que o mundo esqueceu. Quando ele diz bem-aventurados os que sofrem, os que choram, ele está dizendo: fica tranquilo, o mundo está te fazendo sofrer, mas Deus não esqueceu de você. Então tem um sentido mais profundo. Ele está exaltando os que choram, os que sofrem, os humildes, os que sofrem perseguição em nome da justiça. Por quê? Porque parece que o mundo esqueceu dessas pessoas. Então Jesus está dizendo: se acalma, porque o mundo está te abandonando, mas Deus não te abandona. É uma parábola assim, bastante... assim, ela leva as pessoas alguns acreditam que o que está sofrendo vai ser aliviado no passado. Depende também do trabalho que ele está fazendo. Muitas vezes as pessoas não compreendem, não sabem nem sofrer, né, André? Com certeza. Um dos itens que Kardec vai trabalhar no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem exatamente esse título, né? Bem-aventurados os aflitos, é exatamente o bem sofrer e o mal sofrer, dizendo-nos que nós precisamos entender por que sofremos. E quem entende por que sofre, entra no time, entre aspas, desses que sabem bem sofrer. Sofrer resignadamente, né, de forma sábia, sofrer com aceitação, sem revolta, mas de posse do conhecimento que vai nos trazer a chamada aceitação ativa. Porque a aceitação pode ser ativa e passiva. A aceitação passiva é a daquela pessoa que até aceita, mas ela cruza os braços e fica esperando o mundo resolver o problema dela. E a aceitação ativa é a daquela pessoa que sabe que está sofrendo porque está colhendo exatamente o que plantou. Por isso que Kardec inicia o capítulo 5 falando sobre justiça das aflições. Depois, se você me permitir, eu queria me aprofundar um pouco mais sobre isso. Fica tranquilo, pode comentar. Então, nós vamos entender que a intenção de Jesus é exatamente exaltar aqueles que o mundo parece ter esquecido. Aqueles que o mundo abandonou. Aqueles em quem o mundo pisa. É como se Jesus dissesse: fica tranquilo, o mundo te abandonou, mas Deus não esqueceu de você. Vai dar tudo certo. Sofrer bem. Sofrer ciente, né, consciente de que nós estamos colhendo os nossos próprios erros. Nós mesmos plantamos esse sofrimento no passado quando agimos de forma contrária à lei de Deus. Por isso que Kardec inicia o capítulo 5, como eu já disse, com um item chamado Justiça das Aflições.
Nós estamos falando, meus queridos, de uma justiça absoluta. Nós não estamos falando de justiça relativa. Porque justiça relativa significa o seguinte: o que é justiça para mim pode não ser justiça para você. Justiça para Allan Kardec, que é um espírito superior, é diferente da nossa. Justiça para Jesus é completamente diferente da justiça de Kardec, muito mais da nossa. É claro que a justiça de Jesus bate com a justiça de Deus, tanto que Jesus diz: o Pai e eu somos um. Mas nós não estamos falando de justiça relativa, porque tudo que é relativo é característica, né? A relatividade é característica da criatura. Tudo que vem de Deus, tudo que vem do Criador não é relativo, é absoluto. Nós estamos falando de uma justiça absoluta, que não erra. Por isso que Kardec vai trabalhar no item do capítulo 5 com a seguinte frase. Olha que interessante. Ó. Kardec diz assim: Deus, não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos, é porque fizemos o mal. Esses dizeres, essa colocação de Kardec, ela precisa nortear a nossa fé. Porque eu fico me perguntando, qual o motivo de nós termos obras tão fantásticas como as de Kardec? Qual o motivo para nós termos em mãos a obra de um espírito tão evoluído, a ponto de Emmanuel dizer no livro A Caminho da Luz, que ele é um dos discípulos mais lúcidos de Jesus, mais evoluídos, mais próximos do próprio Mestre? De que adiantaria nós termos tanto conhecimento e tanta informação se não mudar a nossa vida? Quando Kardec diz que Deus não pode punir pelo bem que eu faço, nem pelo mal que eu não faço. Se eu sou punido é porque eu fiz o mal, ele está nos convidando a olhar para nós mesmos. Se eu sou punido, se eu estou sofrendo, é porque o meu plantio não foi adequado. É mais ou menos o movimento que Jesus fez quando acontece aquela passagem da mulher adúltera. E ele sugere aos que queriam apedrejá-la, né? Aquele que estivesse em pecado, atire a primeira pedra. É Jesus dizendo: olha para dentro de você e vê se você está em condições de julgar alguém. Então, Jesus sugerindo essa autoanálise. Aqui Kardec fez a mesma coisa, sugerindo uma autoanálise. Deus não erra, então o meu sofrimento é justo. Quem plantou isso foi eu mesmo. Isso é extraordinário. Isso é para mudar a nossa fé. Isso é para mudar a nossa maneira de encarar a vida. Ele chega a dizer no capítulo 5 assim, ó: se muito sofreis, deveis pensar que muito errastes. Quem é que está sofrendo mais? Quem errou mais no passado. Mas a doutrina espírita vem elucidar para a gente também a importância do trabalho no bem e a importância da caridade. Porque no mesmo livro que eu citei agora há pouco, chamado Boa Nova, Humberto de Campos nos revela aquela frase que nós atribuímos a Simão Pedro por causa da citação bíblica, mas não é de Simão Pedro, ela é de Jesus. É uma revelação que só quem leu o livro Boa Nova sabe. Simão Pedro diz na sua carta, na primeira carta, no capítulo 4, versículo 8, que o amor encobre uma multidão de pecados. Ou seja, aquilo que eu precisaria resgatar pela dor, eu posso resgatar pelo amor, amenizando a dor. Mas Humberto de Campos vai revelar lá no capítulo do livro Boa Nova que essa frase não é de Simão Pedro, ela é de Jesus. Jesus fala que o amor encobre a multidão de pecados, e Simão Pedro, quando cita na Bíblia, ele está só repetindo uma frase que Jesus já tinha citado. E isso é extraordinário. Toda vez que a gente estiver sofrendo, nós temos que olhar para nós mesmos e dizer assim: Deus é justo, quem plantou isso fui eu. Isso vai nos induzindo também, meus queridos, uma maturidade espiritual, porque está na hora da gente começar a chamar a nossa dor e o nosso sofrimento para nós. Eu não sei se isso acontece em Minas, mas aqui em São Paulo é um tal de falar assim, ó: não, eu estou sofrendo por culpa do marido, da esposa, do filho, do empregado, do chefe. Ninguém sofre em decorrência de erro de ninguém. Cada um de nós só colhe aquilo que plantou, como Jesus diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 27. A cada um será dado segundo as próprias obras. Se eu colher dor por erro dos outros, Deus estaria sendo injusto, e isso é impossível. É verdade. André, mas quando assim, alguns indivíduos também podem falar assim: eu sou culpado mesmo, e aceita a culpa e não começa a fazer um trabalho de mudança. Essa aceitação de culpado também, sem querer
se levantar, né, buscar um caminho, mudança de atitude, ela também é incorreta, não é isso? Lembra que nós comentamos agora há pouco da aceitação ativa e passiva? Essa seria passiva, né? Seria passiva. Nós temos que pensar o seguinte: no livro Consolador, que é um livro fantástico de Emmanuel, ele foi perguntado sobre o remorso. É a questão 182 do livro Consolador. Emmanuel vai dizer assim: o remorso é uma punição? Desculpa, a pergunta que foi feita a Emmanuel, tá? O remorso é uma punição? E Emmanuel diz assim: o remorso é a força que prepara o arrependimento, assim como este é a energia que precede o esforço reparador. Então, Emmanuel está nos dando aqui, às vezes a gente não percebe, um guia para a gente trabalhar para corrigir as faltas. Sentir o remorso depois de um erro, natural, não tem nada de errado. Arrepender-se, natural, nada de errado. Mas depois do arrependimento, nós temos dois caminhos. Emmanuel está sugerindo o esforço reparador, que é o que você perguntou. Errou? Arrependeu? Vai corrigir a falta, não tem nada de errado nisso. Todo ser imperfeito erra. O problema é quando a gente deixa de reparar a falta e depois do arrependimento tende para um outro caminho, chama culpa, lamentação. E aí a gente fica fazendo como você falou. Eu sou culpado, eu sou o pior ser sobre a terra, eu não tenho mais jeito. Vou fazer um pequeno comentário aqui, tá? É interessante, porque toda reunião mediúnica aqui em Severínia, nós atendemos desencarnados que falam isso. Eu não tenho mais jeito. Deus não gosta mais de mim porque não tem mais jeito. Eu estou levando embolado faz muitos milênios, muitas encarnações, eu não tenho mais jeito. Olha que interessante, eles se fecharam num complexo de culpa e não estão trabalhando para corrigir a falta. Então a doutrina espírita vem nos mostrar, graças a Deus, bendito Consolador prometido, que depois do erro, depois do remorso, do arrependimento, sempre vai haver a possibilidade de trabalhar para corrigir o erro. Como nos é dito na questão 171 de O Livro dos Espíritos, quando o Espírito de Verdade responde a Kardec que o bom pai nunca fecha ao seu filho a porta do arrependimento. Então sempre vai haver a possibilidade de corrigir o erro, é só a gente enxergar. Muito bem, você que está nos acompanhando, eu quero nesse momento fazer um pedido. Queremos que você, internauta, você que está aí na sua casa, possa nos ajudar na Clínica Jesus Nazaré. A Clínica Jesus Nazaré é uma entidade que atende pessoas portadoras de transtornos mentais e pessoas da terceira idade. E você pode ser um voluntário, uma pessoa que faça visita no local, leve sua família e conheça aquelas atividades realizadas por essa instituição que precisa muito da sua ajuda. Você pode ser um dos nossos voluntários, fazendo visita e também levando suas doações. Você pode marcar uma visita pelo telefone 3235-3129, 3235-8010. Aguardamos você para ajudar essa entidade. Nós estamos hoje entrevistando André Sobreiro, da cidade Severina, estado de São Paulo. Ele que é um excelente expositor espírita, que é do Centro Espírita Portal de Luz, na cidade Severina. O André, com o tema hoje que ele está nos orientando, o tema é Bem-aventurados os aflitos, uma parábola evangélica, né? Que está no Evangelho, que Jesus fez esse comentário há mais de 2000 anos. E os aflitos, como o André já disse, todos nós estamos nessa condição de aflitos. André, mas você queria falar sobre transição planetária, mas parece que a coisa agora descambou, né? Sofrimento para tudo quanto é lado, é uma correria desenfreada, ninguém tem tempo mais de retornar em casa para almoço. A sua cidade ela é pequena, né? Talvez, eu acredito que você vai ao serviço e volta em casa para almoçar, né? Mas uma cidade que tem Uberlândia, 600 mil habitantes, as pessoas levantam pela manhã e só voltam em casa à noite.
E é uma correria e a gente não sabe correndo atrás de quê, hein, André? É muita aflição, é muita tortura. E qual ganho que nós, sociedade, teremos com isso no futuro? Eu achei interessante a tua colocação quando você falou assim, todo mundo numa correria, mas ninguém sabe atrás de quê. Atrás de quê? Essa é uma aflição que a gente poderia evitar. Correria, excesso de luxo, excesso de materialismo. Tem algumas aflições que a gente teria condições de evitar. Um pouco mais de organização, um pouco mais de humildade, um pouco mais de previdência. Mas está correto, infelizmente é isso que está acontecendo mesmo. E aí eu fico me perguntando, né? Se as pessoas saem de casa de manhã, voltam à noite, não tem tempo de almoçar, de noite está cansado, tem tempo para o filho? Não tem tempo. Tem tempo para a família? Não. Tem tempo para Deus? Também não. Então olha o quanto isso vai trazendo prejuízo, inclusive para a nossa estrutura familiar. Será que nós temos tempo para um evangelho no lar? Não precisa ser a base da doutrina ou a luz da doutrina espírita, não, gente. Certamente nós vamos falar aqui para pessoas que não são espíritas. E um comentário sobre uma passagem bíblica qualquer. Nós espíritas temos a orientação do Evangelho segundo o Espiritismo nesse comentário extraordinário que Kardec fez sobre algumas passagens do Novo Testamento, comentário, como nós sabemos, pautado nas leis morais e o livro dos Espíritos. Então nós temos essa facilidade, mas se alguém que está nos ouvindo, nos assistindo, não é espírita, reúna a sua família ao redor da mesa, desliga a televisão, desliga o rádio, desliga a internet, desliga tudo. 15 minutos em silêncio, fazendo uma prece e um comentário sobre uma passagem do Novo Testamento, isso faz toda a diferença na sintonia, na vibração da nossa casa. Porque nós estamos abandonando as nossas famílias. Por causa dessa correria de trabalho e por causa de uma série de fatores que não cabe comentar aqui agora, nós estamos deixando de lado esse órgão do organismo social. Se eu sou uma célula, a minha família é um órgão. E nós não podemos negar que, em termos de planeta Terra, esse órgão está doente. Nós estamos buscando tudo, como você mesmo falou, menos Deus. Está faltando tempo para Deus. Está faltando tempo para conversar com o filho. Está faltando tempo para a família. E as famílias têm que ser mais protegidas, elas têm que ser mais blindadas. A coisa está muito aberta. Vou trazer uma informação que talvez algum ouvinte mais jovem não se lembre, né? A gente que já tem um pouquinho mais de tempo de estrada vai se lembrar. Aquilo que eu fui proibido de falar, palavrões, termos menos dignos, vocês já repararam que o cara da televisão fala? O que eu não podia falar, o artista da TV fala. E pro artista da TV a gente ainda ri. É verdade. Porque ninguém tem coragem de desligar a TV porque o cara falou um palavrão lá. Então nós vamos ver, se você entrar no YouTube, que é o maior site de vídeo do mundo, os vídeos que tem mais acesso são os que só tem bobagem. É gente brigando, gente caindo na rua, coisas que não valem a pena. E os vídeos bons, de coisas boas, de um bate-papo como esse, de gente acudindo um alcoólatra, dando comida para alguém que está com fome, ajudando um mendigo, esses vídeos não dão acesso. São escolhas. Mas por que é importante a gente tocar nesse assunto? Porque nós precisamos blindar melhor as nossas famílias. Nós precisamos sentar para conversar, olhar no olho e entender definitivamente. Isso é muito importante, gente. Educação é pelo exemplo, não é pela palavra. Não adianta eu falar para o meu filho não fazer se eu estiver fazendo. Não adianta eu virar para o meu filho e dizer assim, filho, mentir é pecado, mentir não é legal. Aí toca o telefone e grita assim, ó, se for para mim, fala que eu não estou. Qual a importância disso? Educação é pelo exemplo. Se eu não quero que meu filho beba, eu não posso estar bebendo na frente dele. Se eu não quero que meu filho fume, que eu aprenda a não fumar na frente dele. Aí não adianta fugir disso, gente. A nova geração, esses espíritos mais inteligentes que estão reencarnando na Terra hoje, eles já não caem há muito tempo naquela história do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso não existe, não engana mais ninguém. A educação é pelo exemplo. Se nós não tivermos exemplo para oferecer,
a nossa casa vai degringolar, como nós já estamos vendo, infelizmente, muita família que já se desviou do caminho reto. É verdade. André, agora tem umas pessoas sofrendo muito, né? Querendo sair do seu país, né? Vir para outros países, as portas fechadas, as barreiras fechadas. Aquele pessoal ali que eles estão sofrendo muito, né, cara? É muito sofrimento ali, hein? Ali, nós podemos pensar... O que esse pessoal fizeram no passado para merecer tudo aquilo? É exatamente o que eu ia comentar. Kardec vai trabalhar no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo com dois conceitos que nós precisamos entender. O primeiro deles, ele chamou de causas atuais das aflições. Causas atuais das aflições significa aquilo que eu fiz e estou fazendo nessa encarnação. Causas anteriores das aflições, que é um outro item, né, um outro subtítulo, é onde Kardec vai classificar os erros que eu cometi nas encarnações passadas e estou colhendo o resultado agora. Mas o que é interessante? Tem dois comentários. Primeiro, o que caracteriza as causas anteriores das aflições? O que caracteriza os problemas ou os erros reencarnatórios? Aquilo que eu não cometi o erro nessa encarnação. É só você pensar o seguinte: essas pessoas que estão tentando fugir desses países porque eles estão em guerra, porque o presidente é um ditador, o que eles fizeram nessa encarnação? Claro que de forma geral, nós estamos generalizando, existem casos específicos que fogem à regra. Mas no geral, o que esses espíritos fizeram para se submeter a um ditador hoje? Para se submeter a uma guerra hoje? Nessa encarnação não fizeram nada. Então aí nós vamos ter que pensar nas causas anteriores às aflições. Foi plantado em outra encarnação. Quando Jesus ofereceu a oportunidade do resgate pelo amor, lembra? O amor encobre a multidão de pecados. Quando Jesus ofereceu a oportunidade do resgate pelo amor, eles não aceitaram. Então, toda vez que a dor bate à nossa porta, como está batendo muito fortemente na porta dessas pessoas, nós temos que pensar o seguinte: Deus não cobraria diretamente pela dor. Eles receberam a oportunidade de resgatar pelo amor, pela caridade, pela paciência e não aproveitaram. Aí a dor tem que bater. Mas aí nós podemos pensar tranquilamente em causas anteriores, né, em questões reencarnatórias, tá? Muito bem, André, nós queremos agradecer a sua participação. Você foi muito feliz na sua fala, deixou muita orientação para todos nós, quem te acompanha, quem vai te ver pelo YouTube também. E eu gostaria que você viesse em Uberlândia, cara. Vamos marcar uma data para você vir em Uberlândia. Estou à disposição. Tá certo? A gente vê se muito feliz. Você vem até a cidade de Uberlândia para a gente fazer alguns 2 dias aqui visitando as casas espíritas, né? E depois você também ao vivo aqui, a cores, pela TV Cidadania, canal 7, Uberlândia. Combinado, maravilhoso. Combinado? Bom, André, que você fique com Deus, você receba muita paz, muita luz para você e toda a sua família. E a todos nós, queridos. Muito obrigado. Muito bem. E você também que está em casa, que nos acompanhou, que você possa estar informando outras pessoas, né? Que todos os dias, às 11 horas, canal 7 TV Cidadania, e também pelo YouTube, programa Elucidações Espíritas. Você acompanha todos que já foi, né, colocado, visto pela TV Cidadania. Fique com Deus, um forte abraço e até a próxima semana.